Você já percebeu como tem sido os discursos de hoje em dia? Faça a sua vontade, siga o seu coração, é isso que você merece mesmo, é desse jeito que você tem que seguir, conforme você quiser. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos mostra? Em Lucas 9:23, Jesus faz um convite. Não um convite para que nós possamos ter dinheiro, não um convite para que nós possamos ter a felicidade de que todos desejam, mas um convite para que nós possamos negar a nós mesmos. O convite para fazer algo que é muito difícil, mas que ele próprio demonstrou que é possível fazer, o negar-se a si mesmo. E isso tem sido muito esquecido nos dias de hoje. E é sobre isso que nós iremos falar. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal ou compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Bora pro vídeo. Nos dias de hoje, o evangelho tem sido muito gourmetizado. Muitas pessoas têm pregado sobre um evangelho de vinha e ganhe a si mesmo, ou faça o que você quer, em vez do evangelho que Jesus pregou na cruz, do negar-se a si mesmo. E isso é um problema que nós vemos que é enfrentado, né, desde os tempos antigos até hoje em dia também. Porque negar as suas próprias vontades nunca foi fácil. Não é uma coisa que a gente deseja fazer. Muitas pessoas às vezes pensam que quando elas vão obedecer a Jesus, que em todo momento elas vão querer fazer aquilo porque aquilo vai beneficiar ela de forma que ela receba um prazer no momento que ela fazer aquilo, ou com que ela receba alegria no momento que ela fazer aquilo. Mas muitas das vezes a vontade de Deus ela vai contra a nossa vontade. Na maioria das vezes a vontade de Deus ela vai contra a nossa vontade e ela vai muitas das vezes trazer algo que não nos traz tanto prazer no momento, não algo que não seja tão aquilo que nós desejamos. E isso é o maior conflito que há dentro de nós. Porque a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, não consegue ainda assim ser aceita por nós. Não consegue assim ainda ser enxergada como o melhor caminho para nossas vidas. Porque o que nós queremos, na verdade, é o caminho mais fácil. O que nós queremos é o caminho que não nos traça sofrimento, que não nos traça problema, que não nos traça nada, mas que traga algo que nos dê prazer ou uma paz momentânea. Só que o que Deus quis revelar através de Jesus? Jesus, ele era rei, ele tinha tudo, a glória era dele, mas a Bíblia diz que ele se despiu-se da sua glória para poder vir até os homens e morrer pelos homens, mostrando que a vontade de Deus tinha que prevalecer sobre a vida dele. E a Bíblia nos mostra que ele viveu como um homem humilde, como alguém que não tinha tantas riquezas, alguém que não era belo aos olhos dos homens, alguém que não tinha muito que as pessoas pudessem admirar, mas era alguém que carregava algo além desse mundo, um tesouro eterno, uma missão sobre o seu coração, ser um filho obediente, ser aquele que obedeceria a Deus de todo o coração perfeitamente para cumprir o propósito de Deus. E a Bíblia nos mostra que Jesus, aos 30 anos, começou o seu ministério. Ele já havia passado mais de 30 anos nessa terra, obedecendo aos seus pais, obedecendo a Deus, aprendendo, crescendo em graça e em conhecimento, mas que quando ele começou o seu ministério, ele começou a ver as divergências que havia, como as pessoas também não aceitavam o seu ministério, como aquilo trazia dor ao coração dele, como aquilo iria trazer já a morte que ele sabia que haveria de vir sobre a vida dele. E Jesus foi vivendo, muitos queriam apedrejar, muitos queriam matar, talvez Jesus sentisse o seu momento de luto quando o seu primo João Batista morreu, mas que mesmo assim a Bíblia diz que ele se compadecia daqueles que ele via necessitado, aqueles que eles viam como ovelhas desgarradas que precisavam de um pastor. E ele ainda assim estendia a mão, mostrando, assim como João Batista mostrou também para todos, que o ministério não tem a ver com um ganho somente terreno, mas ele vai além disso, mostrando que os maiores homens que provaram grandes coisas na Bíblia, muitas das vezes negaram muitas coisas para poder chegar lá. Jeremias foi impedido de ter uma mulher. Ali Elias teve o sofrimento de ser perseguido. Ali Moisés, o povo não queria o ouvir, Davi foi perseguido também, os profetas foram mortos, muitos deles entregaram sua vida por Jesus. Só que Jesus ele veio mostrar esse negar a si mesmo. E aqui em Lucas 9:23 ele fala para o povo, se você quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele estava mostrando o caminho do evangelho, o caminho de negar-se a si mesmo, o caminho de poder chegar até a Deus não tem a ver
com tanto de riqueza que você pode oferecer. Você não tem como comprar essa intimidade, você não tem como comprar esse tesouro, mas você tem a possibilidade de fazer aquilo que ele disse, que aquele que ganhar a vida nessa terra vai perdê-la no céu, mas aquele que perdê-la por amor a ele ganhará também lá no céu. Então Jesus ele queria explicar para o povo aquilo que ele próprio vinha fazer. Ele veio explicar para o povo aquilo que ele próprio iria caminhar para fazer. E nós sabemos que Jesus sustentou isso até o final do seu ministério. E quando chegou o momento, né, antes da traição de Judas, antes de ele vir e buscar ele no jardim, a Bíblia diz que ele teve uma agonia muito grande, que ele estava angustiado até a morte e que ele sentiu aquilo como ser humano. E a Bíblia nos diz que quando Jesus sentiu aquilo, ele foi orar e ele ficou orando ali por diversas vezes, voltava, os seus discípulos estavam dormindo, mas Jesus estava angustiado e ele não queria viver aquilo. Sabe, o coração dele não queria viver aquilo, né? Muitos dizem que às vezes é por conta da separação que haveria entre ele e o Pai, por conta da carne dele que estava gritando, da dor que viria depois, né? Isso nós não podemos entender 100%, mas a vontade de Jesus não era viver aquilo, ele queria que passasse o cálice dele, ele queria que aquela dor passasse, alguma coisa passasse aquilo ali. Só que Jesus ele nos mostrou a maior lição que nos falta hoje em dia. Ele falou: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. E Deus enviou um anjo não para livrá-lo do sofrimento que haveria de vir, mas para consolá-lo naquele momento, para que ele tivesse força para ir até onde ele deveria ir. Mostrando para nós que o que tem pregado hoje em dia é uma mentira, a qual você pode escolher o que você quiser, faz o que você quiser, é a sua vontade. Irmãos, nós não estamos aqui na terra para viver a nossa vontade. A verdade é essa, que muitas das vezes o que nós queremos não é o que Deus quer. E dói. Sabemos que dói em mim, dói em você e vai doer mesmo. Só que nós temos duas opções. Ou nós escolhemos viver aquilo que Deus tem para nós, ou nós escolhemos viver aquilo que nós temos para nós mesmos. E muitas das vezes o que nós queremos para nós mesmos parece muito bom aos nossos olhos no momento. Só que não é consistente, não é algo que vai durar, porque a mão de Deus também não está naquilo. Mas aquilo que nós fazemos com consistência diante de Deus, isso sim dá certo. A Bíblia nos mostra que ele suou sangue, mas ainda assim escolheu fazer a vontade de Deus. Né? Como eu disse, vai doer, não é algo que a gente queira fazer. Mas a Bíblia nos mostra que há uma recompensa para aqueles que estão em Jesus, para que aqueles que participaram do sofrimento de Jesus também herdarão junto com ele a glória eterna que há de vir. Então, muitas vezes você vai ter um script muito bom, você vai ter a sua vida às vezes planejada de ponto em ponto e vai falar: é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero fazer. Mas muitas das vezes Deus irá frustrar os seus planos. Não porque ele é mau e quer ver você mal, mas porque ele sabe que os planos dele são melhores. A Bíblia nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, mostrando que ainda que nós possamos fazer os nossos planos, possamos querer chegar a um ponto nas nossas vidas, a qual nós conseguimos ter tudo sob controle, a vida ela não vai ser assim. A vida é mais parecida com uma montanha russa que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ela não vai ser tudo certinha, ela não vai ser conforme o nosso script, que nós planejamos tudo e que aquilo vai acontecer conforme eu quero. Mas a Bíblia nos garante que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e que se nós nos submetermos a ela, nós vamos viver também grandes coisas. Assim como homens da Bíblia que deixaram muitas vezes as suas próprias vontades, ali como nós vemos também que aconteceu com Moisés, como nós vemos que aconteceu com os profetas, como nós vemos que Davi também foi perseguido ali, que deixaram as suas vontades para viver a vontade de Deus, também colheram do melhor que pudessem haver sobre a vida deles. E muitos deles acabaram morrendo, mas morreram firmes e fortes, na certeza de que morreriam por Cristo, para viver por Ele. Então que nós possamos ter essa noção de que os tesouros dessa terra não são algo que nós não podemos usufruir, é algo que Deus deixou para nós. Só que se nós se agarrarmos nisso, a traça irá corroer. E muitas das vezes nós vamos perder aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. E que muitas das vezes nos dá um prazer muito bom.
porém é limitado e momentâneo. Então Jesus, ele quis mostrar isso daqui, que esse é o verdadeiro evangelho, que às vezes você vai se sentir ansioso, que às vezes você vai se sentir depressivo, que às vezes você vai suar sangue de angústia, mas que é aí mesmo que a sua obediência é provada, aonde não tem motivos físicos ou ali coisas que você está vendo ou tocando para querer obedecer a Deus. Na verdade, tudo nesse momento está dizendo para você desobedecer, mas que é aí mesmo que é provado se você é um verdadeiro servo de Deus, que mesmo sem saber, mesmo sem entender, mesmo sem querer que aquilo ali aconteça, você ainda diga como Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade, eu vou continuar obedecendo a sua lei, eu vou continuar obedecendo ao Senhor, e aquilo que o Senhor quiser que eu faça, eu irei fazer. Mesmo que não me beneficie diretamente, eu ainda irei seguir a sua vontade. Então, esse é o evangelho que tem sido faltado nas igrejas. Isso é o evangelho que poucos têm pregado sobre isso, sobre realmente o negar a si mesmo para seguir a Jesus. É o querer de Cristo na nossa vida. Nós queremos muitas coisas, como eu falei, nós fazemos muitos planos, mas Deus ainda sabe o que é melhor para nossas vidas. Deus ainda consegue nos guiar. Então que nós possamos ter isso no nosso coração. E hoje eu vou fazer uma oração para que nós possamos se submeter à vontade de Deus e poder seguir aquilo que Ele tem para nós e não só os nossos próprios desejos. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós entregamos esse vídeo nas suas mãos, entregamos a nossa vida nas suas mãos. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Pai, hoje nós aprendemos, Jesus, que a nossa vontade muitas das vezes vai ser contra a sua vontade, que é melhor seguir a sua do que a nossa, meu Pai. Mas nós sabemos que nós somos fracos, que a nossa carne é fraca e que muitas das vezes a luta para que nós não obedecemos ao Senhor é muito grande. Por isso nós pedimos força e nos ajude, Pai. Assim como o Senhor ajudou Jesus também, Pai, enviando o seu anjo para consolar, para poder dar força e para poder ajudar, para que o seu plano fosse concluído, Jesus. Então ensina nossas vidas para que nós possamos aprender a negar nós mesmos e não ter nós mesmos, Pai, como base, mas ter o Senhor como base sobre nossas vidas. E que ainda que não nos agrade, que ainda que não nos beneficie, que ainda que nós não ganhamos nada que seja, Pai, atraente aos olhos humanos, que nós possamos estar fixados com os olhos em Ti e não com os olhos só no que essa terra pode nos oferecer. Nós pedimos e agradecemos pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas também para que possa aprender mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.